O mesmo pensamento que é dado para as crianças é dado para nós também. E hoje, de uma maneira rápida, simples, vamos reafirmar ao nosso coração o que a Bíblia fala sobre esta ação de graças. Terminamos o ano, muitos de nós achando que não fizemos nada. Por mais que tivéssemos feito, parece que é poucos os dias para fazer tudo o que precisamos. Até isso é ingratidão, porque Deus nos deu os nossos dias contados nas suas bênçãos. Relembrando o que temos visto, no capítulo 1, no versículo de número 3, diz que já recebemos de Deus todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos, todo tipo de bênção, nos lugares celestiais em Cristo. Isso quer dizer, já recebemos tudo de que precisamos para a vida cristã. Recebemos uma herança das maiores riquezas do mundo, do que vale mais. O que não está dado por Deus não tem valor. Recebemos em Cristo a possibilidade do uso desta herança a despeito do que somos, porque Ele comprou o direito da justiça de Deus. Nós, pecadores decaídos, fomos comprados para o usufruto dessa herança. E mais, recebemos a bênção de que, fracos como somos, temos o poder da habitação do Espírito Santo em nós, para o desempenho de todo o nosso, para o desenvolvimento de todas as bênçãos que Ele nos dá. O 2º e 3º capítulo nos dá como funciona esta herança em nós. E logo nos primeiros 10 versículos, o apóstolo São Paulo diz que somos individualmente convocados a um novo nascimento, e dotados dessa bênção do novo nascimento, somos refeitos para a boa obra que Deus de antemão preparou, para pôr em funcionamento esta bênção que recebemos. E também ele diz que isso só ocorre no meio da igreja, no meio da sociedade dos irmãos, que ninguém é uma bênção para si mesmo, mas recebemos bênçãos para sermos bênçãos uns para com os outros, e desenvolvermos essas bênçãos nos lugares celestiais, fazendo crescer em nós todo o vigor desta herança que Deus nos dá. Então chegamos a um ponto onde ele vai dizer o que é. E logo de início, Paulo chama a atenção para falarmos a verdade. Deixa a mentira, fale a verdade. E sabemos que isso é quase uma impossibilidade se não descobrirmos a bênção. E a bênção está logo neste versículo, porque somos membros uns dos outros. Eu não tenho condições de deixar de mentir, e a fim de falar a verdade, eu preciso ser membro do corpo de Cristo e membro do povo de Cristo. Membro do cabeça, que é Cristo, e membro do povo de Cristo. Porque só nesta proximidade, só nesta intimidade, só nesta adoção é que eu passo a viver e falar a verdade. Eu não tenho medo, eu não preciso me esconder, e a minha exposição vem pintada pelo sangue de Cristo. Também diz ali que devemos nos irar.
Se alguma injustiça for cometida, devemos ficar bravos. Mas não podemos pecar, deixando que essa ira exploda e transforme em raiva. Que ela fira os outros, ou que ela seja guardada e fira a mim mesmo, contaminando o meu coração. Então ele diz que eu devo trabalhar para suprir a minha necessidade, ter o que comer, e para ser generoso para com os outros. Novamente aqui vem o povo de Deus, o outro, o próximo. E então diz aqui no nosso texto: não devemos praticar nada que seja inconveniente. Em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo, a última parte do versículo 4 até o 7 diz: ao contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A maneira como este texto está colocado é muito simples. É uma declaração de duas verdades e uma consequência. O raciocínio é simples. Mas o interessante aqui para nós é que ele está explicando que tudo está envolvido na gratidão, no ser grato a Deus. Sem a gratidão não há desenvolvimento da vida cristã. Gratidão está ligado à humildade. Humildade quer dizer que eu não tenho valor em mim mesmo e tudo que tenho recebi. Quando eu reconheço isto, quando eu reconheço que tudo recebi de Deus, e se sou quem eu sou por causa dos meus irmãos, nesta humildade eu sou grato a tudo que me vem. Quantas vezes nós nos esquecemos de contar as bênçãos? A maioria das vezes. Contamos sim o mal que recebemos, contamos sim o que sofremos, mas não contamos as bênçãos. Que é ser grato até na doença, ser grato àqueles que oram por nós, àqueles que nos visitam, desenvolver uma gratidão pela força que Deus nos dá para suportar. Então, até no pior, saber ser grato, porque deste pior vem força, desta fraqueza vem vigor. É a promessa do Senhor que nada que nos acontecesse seria mais forte do que o ser humano, e juntamente com a provação ele proveria força para que pudéssemos suportar. Esta então é a ideia que vem, tudo com ações de graça. Quando ele diz isso, ele diz: sabei, pois, e aí vem duas advertências. Ao mesmo tempo que é a advertência porque tem o perigo, sabe aquelas placas na estrada? Cuidado, ponte quebrada. Cuidado, carro dirigido por motorista louco à frente. Essas placas de advertência. Outras placas são placas de orientação. Devagar, 80 por hora. Então, essa advertência tem dois sentidos. Um é o sentido de que há perigo na falha, em proceder por meio da ação de graça. O segundo é motivador. O segundo nos enche de ânimo, porque o Senhor, nas suas advertências, sempre nos instiga, sempre nos, como diziam os cavaleiros, sempre nos mete a espora para que a gente corra. A palavra em inglês é esta, spur,
essa ideia de instigar. Primeiro ele começa dizendo: saibam de uma coisa, nenhum idólatra vai ter herança no reino. Aliás, o que ele diz é: nenhum incontinente. A palavra aqui para incontinente, que é a mesma que seria de porco, é a ideia de quem vende o corpo, de quem compra o corpo, a ideia da imoralidade sexual, mas ela se estende a toda forma de desvio da verdade. Ninguém que pratique o prazer próprio, ninguém que queira viver só pelo prazer próprio, ou aquele que é impuro. E impuro aqui não é a mesma palavra, quase igual, não é sinônimo, não, há uma diferença. A palavra impuro aqui dá mais a ideia daquele que não foi lavado. João nos adverte de que todos somos pecadores, e aquele que diz que não tem pecado mente. Mas, ele diz, o crente busca a lavagem da palavra por causa do sangue do Senhor Jesus. Fomos justificados, fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Então ele diz: agora confessa. E aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele está purificado, está lavado pelo sangue. E é nesse sentido que devemos ser baseado na palavra de Deus, adotarmos a prática da lavagem de água pela palavra, da confissão do nosso pecado. E ele diz ainda: nenhum avarento, nenhum que tenha valores temporais errados. Eu estava lendo alguma coisa a respeito do camelo passar pelo fundo da agulha, e alguém dizia: não, o negócio é diferente, é que havia uma porta muito pequena chamada agulha, que o camelo, para passar, tinha de tirar toda a carga. Uma outra pessoa disse: não, a interpretação não é essa, o que está falando é que no fundo da agulha não se passa a corda. Para passar a corda tem que desfiar e passar fio pequeno. E com todas essas interpretações, perderam a noção mais exata, a aplicação da parábola, da metáfora. É do coração que está falando. Um coração rico de si mesmo não entra no domínio da herança, não entra na cidade da herança, não passa pela porta da agulha. Podemos ser ricos e humildes, ou pobres e humildes, como podemos ser ricos, vaidosos, e pobres vaidosos. É do coração que está falando. E aqui, quando diz do avarento, fala daquele que não abre a sua mão com o que tem. Existe mendigo que não abre mão da sua mendicidade. Ele não quer um lugar para morar, ele não quer uma roupa para vestir, ele não quer a responsabilidade de ter. Por isso ele ganha alguma coisa e joga fora para viver na rua. Também o homem que tem um pouco, mas não abre mão, não é como a viúva que deu o último que tinha, ou aquele que tem muito e não abre a sua mão. Isso é um avarento que não abre mão de si mesmo. E a Bíblia diz: esses três cobiçadores, lemos em Êxodo 20, 17, não cobiçarás. Aqueles que cobiçam ser alguma coisa,
cobiçam ter alguma coisa, cobiçam usufruir de tudo. Estes são idólatras, porque colocam criatura no lugar do Criador. Ele disse: nenhum destes herda a herança no reino de Cristo e de Deus. E aqui está um entendimento que deve ter. Não basta eu abrir mão do meu prazer. Não bastará eu fazer a minha confissão exterior. Não bastará dar todo o meu dinheiro, se eu não entender que minha missão é herdar o reino de Cristo e de Deus. Mas que herança é essa? A pessoa lê este texto e é acostumado ao legalismo, diz: quem é assim não vai para o céu. Não está falando do céu aqui. Está falando do mesmo lugar celestial de bênçãos que falou no capítulo 1, versículo 3. Está falando do mesmo lugar do reino dos céus de justiça de Deus, o reino de toda a terra. Está falando do reino que é domínio de Deus, que inclui o céu e a terra. Diz: não entra no entendimento deste reino e da prática deste reino quem procede desta maneira iníqua. O que quer dizer? Simples. Eu não sei perdoar. Por que não sei perdoar? Primeiro, porque eu não sou grato. Não sendo grato a Deus, eu não sou grato a mais ninguém e todo mundo é devedor. E por isso eu cobro. Eu não sei perdoar. Porque meu prazer reside na minha justiça, no exercer a minha ira. Porque eu não confesso o meu pecado nem a Deus nem aos homens, me considero justo e sou avarento, avaro de bênção, de graça, não sendo nada a ninguém. Esta é a história. Eu não herdo a salvação, a vivência da salvação. Eu não herdo de Deus a bendição. Eu não herdo nada do que é espiritual. Vivo neste mundo sem usufruir aquilo que Deus me deu, sem receber o dom de Deus. Aliás, eu costumo dizer: Deus sempre abençoa. É que a bênção cai como a água na costa do pato. Nunca molha as penas, escorrem. Mas nós precisamos ser gratos a Deus, que torna nosso terreno arroteado, torna nossa terra própria para o plantio. Então toda a água de bênção que cai é pela terra absorvida. Então, cuidado, porque ninguém provará o reino de Deus se não for grato. Depois ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É fácil ser enganado. Por quê? Porque, na verdade, como cristão, eu vivo segundo as palavras do mundo. Eu vivo segundo a tendência que os meus vizinhos me impõem. Eu vivo segundo a tendência que o meu patrão solicita. Eu vivo segundo a tendência da minha escola. Esta é a maneira como vivemos. E não há muita coisa diferenciada. Hoje o Brasil é uniforme. Todo mundo é de esquerda. Todo mundo é marxista. Eu não sou de direita. Então você vai aí na rua e comece a falar, como que é, não pode usar termos... Politicamente incorreto. E eu não gosto nem de falar esse termo. E você fala ainda com a boca cheia, porque vive lá na... Como que é? Na escola? Lá todo mundo é...
Nós temos medo de proclamar a verdade. Temos medo de dizer aquilo que é. Quando como falou o pastor Davi, quando o supermercado distribui literatura boa, o próprio poder vem contra. Então a gente se envergonha de distribuir folheto. Tem medo de dizer que eu sou branco e o outro é preto. Tem medo de dizer que eu sou homem e a outra é mulher. Tem medo de falar que, em termos de política, é conservador, em termos de economia. Mas a Bíblia diz que cada um seja bem firme naquilo que crê. E fale, e diga, alguém vai nos defender, e se ninguém nos defender, temos um defensor diante de Deus, que é Jesus. Ninguém nos engane. Porque quando nos acostumamos a viver segundo o mundo, nos tornamos cheios de direitos, e na exigência dos nossos direitos perdemos o reino de Deus. A pessoa perde o ônibus, vira para a pessoa do lado e diz: motorista desgraçado. E não vê a si mesmo como dependente da graça de Deus. Nós dizemos que não podemos falar mal dos outros, e assim que acabamos, damos um exemplo de alguém que nos fez mal. Outras vezes evitamos denunciar o crime, e a palavra de Deus vai dizer depois: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai na luz como o Filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. É interessante que eu estava falando de uma pessoa, falando de um pastor, que atualmente foi defendido, Caio Fábio, e alguém me falou: mas você fala mal dos outros assim, dando nome? Digo: olha, se a pessoa não foi disciplinada pela igreja, eu não cito o nome. E se é conhecido, nem conto o fato. Mas quando alguém é disciplinado pela igreja, que a Bíblia diz que o disciplinado deve ser reprovado, aí eu falo até o nome. E quando o mal precisa ser reprovado, como as doutrinas novas que temos por aí, que exigem que nós pensemos de conformidade com as trevas, é preciso ser reprovado, e seja falado. A pessoa virou e disse: mas está errado, eu reprovo você. Eu disse: então me dá seu nome para eu colocar junto lá com o de Demas, com o de Alexandre Latoeiro, porque Paulo citou esses nomes. Então há momentos em que eu preciso reprovar. Eu não posso ser piegas. Se eu for piegas, eu não herdarei o reino de Deus. Eu estarei sendo politicamente correto. Então é preciso ser bíblico nisso. Se a pessoa não foi punida pela igreja, não foi disciplinada, eu não posso julgá-la ainda. Uma vez julgada, eu devo reprová-la. Não preciso ficar anunciando mais do que o necessário. Não preciso jogar as pessoas contra ela, como Paulo diz: não tenham comunhão, porém se ela se arrepender, receba, para que ela se sinta amada. Então eu monto toda uma estrutura, mas eu não cedo as palavras vãs, porque eu devo ter certeza de uma coisa: sobre essas coisas vem a ira de Deus. Eu não vou ser julgado. O Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e eu irei ao céu. Mas quando eu me torno cúmplice das trevas,
me associo à prática do mal, eu devo esperar que a punição de Deus sobre os incrédulos me atinja de alguma forma. Eu não estou isento e não vou sair ileso. Se eu estou em comunhão com homens maus, receberei parte da reprimenda. Serei poupado, talvez salvo como que através do fogo, diz a Bíblia. Mas o meu mal será curado. Então é isso que ele diz aqui. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, por isso não sejais participantes com eles. Aonde é que vem agora a parte da motivação? Da primeira nós vimos, eu sou motivado a herdar a herança e a partilhar a herança. Mas aqui, aonde está a grande bênção? A grande bênção vem de que quando eu não sou lavado pela confissão, Deus me purifica por meio da disciplina. Benditas disciplinas do Senhor que me levam ao caminho. Benditas disciplinas que vão mostrar ao mundo como é que um cristão age sob o fogo, sob a ira do Senhor. Já contei algumas vezes, mas vou contar de novo para findar. Na cidade de Araras existia uma fábrica que todos chamavam Prego Porcaria. E eu sempre dizia assim, o prego é porcaria, por que continuam comprando? Era o que mais vendia. Todo mundo só comprava prego porcaria. A questão é que o prego de aço ou de ferro de liga muito dura, quando penetra uma madeira dura, ele racha. Mas o prego maleável, ele procura o caminho na madeira e consegue fixar sem rachar a madeira. Eu então elegi, quando me converti, a figura daquele prego para a minha vida cristã. Sou um prego porcaria, basta que Deus mostre o martelo e eu me ajoelho. E é este o grande aprendizado. Quando Deus manifesta sua justiça, eu me curvo diante dele, porque isto me faz herdar a herança de Deus. Lembrem-se do texto de Salmo, capítulo 1, do Salmo 1, que diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado aqueles que, como disse Spurgeon, são firmes no que fazem e firmes no que não fazem, porque dos tais é o reino dos céus. Deus os abençoe.